começando a nossa vitrine, aprenda e faça pela nossa TV Pai Eterno. Olha, gente, uma aula e tanto para vocês. Com a Eliane Pascoal, ela vai ensinar como trabalhar corretamente os pontos decorativos da máquina de costura para que você valorize ainda mais as suas costuras. Para quem trabalha, então, com costura criativa, vai ser uma aula e tanto. O que ela conhece de costura, meu povo, ó... Conversei com ela agora há pouco, é tudo de bom. Agora com a Eliane Pascoal, que é embaixadora da Janome, que linda! Isso mesmo. Bem-vinda! Muito obrigada, estou muito feliz em estar aqui. Eu também receber você, porque, olha, a gente já conversou, você entende muito de pontos decorativos. Isso. Essa máquina que é a 1030 MX tem 30 pontos. Sim. E aquilo que você me explicou, as pessoas têm que aprender a usar os pontos corretamente para poder valorizar Aquilo o que trabalho produz. que está produzindo. Exatamente. Não é isso? Eu falo que tem duas coisas que vai diferenciar a artesã. É ter um material de qualidade, vamos para 3. Um material de qualidade, uma máquina de costura. Boa. E o terceiro é colocar tudo isso junto em prática. Saber como explorar ao máximo da sua máquina para você conseguir executar um trabalho que fique mais bonito, mais valorizado, né? E que facilite também o seu dia a dia na costura. Excelente! Vamos começar então com os pontos? Vamos lá. Ó, então eu vou começar mostrando aqui um pouquinho do painel da máquina, que ele tem 30 pontos decorativos. Ó, aqui, o que que eu indico? Que quando a artesã chega lá a máquina na sua casa, faça isso daqui. Pega uma entretela, um tecido com uma cor de linha diferente e teste os pontos da máquina para você conhecer. Porque é diferente, às vezes, a gente vê no painel. E depois a gente vai para o tecido. Boa! Aqui na máquina, ela tem 30 pontos decorativos. A gente fala que tem aqui os pontos úteis, que é o ponto reto e o ponto zigue-zague, e os outros pontos que são considerados os decorativos. Na aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o matelacê, como fazer a estrutura de peças usando o ponto decorativo para fazer justamente isso, valorizar o trabalho. Ok. Então, para começar a fazer uma telacê, o que a gente precisa? Nós vamos precisar da manta, que é, aqui eu estou utilizando a manta R2. O que significa isso? Que ela é uma manta que tem resina dos dois lados. Esse R2. R quer dizer resina dos dois lados. Entendi. Existe também a manta R1, e aí, conforme o trabalho que a artesã vai executar, ela vai decidir se ela precisa dessa cola dos dois lados ou não. Eu sempre gosto de utilizar essa. Tá. E o tecido. Só que na hora que a gente coloca o tecido sobre a manta, tem o jeito correto de fazer com essa cola ative e grude no tecido. Como que você vai fazer? Você vai pegar o ferro em temperatura de algodão e você não vem passando de uma vez. Você vem com o ferro parando com ele um pouquinho na peça. Por quê? É o tempo dessa resina amolecer e ela grudar no tecido. E assim, na hora que você vai executar o seu ponto decorativo ou o ponto reto, o que você decidir, você vai executar esse trabalho com mais facilidade. Ok. E aí, para facilitar, ó, eu trouxe aqui alguns tecidos já passados, certinho, e eu passei até um zigue-zague em torno, que é o que a artesã também pode fazer. Eu vou começar bem pelo básico, para aquela pessoa que está iniciando da costura, não entende nada ainda da máquina, para ela entender como a máquina pode ajudar ela a trabalhar. Ó, eu coloquei aqui, eu fiz um matelacê, e essa aqui é uma super dica, ó, o tecido ele é quadriculado. Então, o que que eu fiz? Eu fiz aqui o matelacê conforme a linha do tecido, e com isso eu não preciso perder tempo fazendo o quê? Riscando o meu tecido. Então eu já ganho ok. mais uma etapa da produtividade. Uhum. Só que ainda assim, com o tecido reto, Cláudia, a gente ainda tem uns segredos na máquina. Quando eu ligo aqui a minha máquina, no painel da máquina, o ponto 1, direcionando aqui, é o ponto que é a costura reta. Só que se eu decidir fazer aqui, ó, vou levantar, tá, o meu calcador, e eu decidir aqui, ó, costurar, ó, vou fazer uma telacê. Comecei aqui fazendo, tá? Primeira coisa que a gente vai ver aqui, a gente vai chegar aqui, ó, no comprimento do nosso ponto. E quando você liga a sua máquina, ele vai estar em 2.4. Você vai perceber que é um pontinho bem miudinho, bem juntinho. Qual é a função do matelacê nas peças? É segurar tecido manta para não acontecer o quê, ó? Isso daqui, ó. Sabe quando a gente compra aquela peça, um edredom, e você vai bater na máquina, vai lavar e depois você sente aqueles bolos se formando? Sim. É porque a peça não foi estruturada corretamente. Então, você vai fazer o matelacê para prender. Só que eu falo que a gente tem que trabalhar de forma inteligente. Você tem que usar os pontos também a seu favor. Então, qual que é a minha dica da produtividade? Coloca um cronômetro e você vai cronometrar os pontos decorativos da sua máquina. E aí você vai descobrir o que é interessante você trabalhar
trabalhar com matéria lacê e o que não é interessante. O que não for interessante, você vai dar outras funções. Por exemplo, aqui, ó, deixa eu pegar aqui. Ó, eu fiz uma alça aqui de bolsa e eu usei o ponto decorativo, que aqui na máquina é o de número 28. Então, era uma alça simples e a gente dá maior charme utilizando o ponto. Valorizou a beça. Perfeito, Eliane. Ó, e aí, quando a gente fala aqui dos pontos, ó, assim que eu ligo tá no 2.4, bem miudinho. E aí a gente vai mexendo aqui, ó, nesse comprimento do ponto. Então eu venho aqui, ó, deixo no 3, eu consigo um ponto mais larguinho. Aí eu mudo novamente, deixo no 3.5, eu consigo um ponto mais larguinho ainda. E o que eu indico para poder fazer o mate lacê é o ponto 4.0. E aí você vai perceber aqui, ó, que ele fica até mais bonito e valoriza ainda mais a peça quando você utiliza, ó. Então aqui 2.4, ó, vou voltar aqui, ó, até anotei. 2.4, 3, 3.5, 4.0. E a gente vê o resultado aqui. E outra questão também, o ponto serve para segurar o tecido. Então, aquela coisa, é diferente quando você está fazendo a costura criativa de uma peça de roupa. A peça de roupa, você exige que ela tenha o pontinho mais fechado para ela não abrir. Exatamente, não descosturar nem nada, Exatamente. Claro. E isso você vai usar quando você vai unir peças. Agora, como você está usando para estruturar, você deixa no ponto mais largo e aí você consegue fazer um trabalho bonito e mais rápido. Entendi. E quanto mais a artesã produz, mais ela vende, mais ela ganha. Perfeito, então, excelente. a gente tem que pensar em trabalhar com produtividade, né? Que bacana, Eliane. Ó, e aí, essa mesma coisa a gente pode fazer também com o ponto de zigue-zague. A gente precisa parar de ignorar o ponto zigue-zague e dar novas funções para ele. Porque o zigue-zague a gente pensa que é aquele pontinho do biquíni, do acabamento da lingerie, de costurar o que elástico. Que é um ponto resistente. Então, mas agora eu trouxe uma peça aqui, ó, que olha só, essa peça, ela parece um bordado à máquina. Lá no meu ateliê eu tenho a bordadeira da Janome também. E ela parece um bordado à máquina, mas isso daqui é um bordado feito no ponto zigue-zague. Ah, você tá de brincadeira. Ele foi feito no ponto zigue-zague, eu ensinei até no meu canal do YouTube. Nessa aqui? Nessa máquina. Tô de cara. Então, assim, é você usar, é fazer bem fechadinho. Então, o zigue-zague, o que eu tenho que mudar aqui? Então, ó, aí você vai mexer exatamente nesse comprimento do ponto. Então, vamos lá aprender esse daqui, ó. Menina, vamos entrar eu tô aqui, embaixadora mesmo. É o bônus da aula, né? Vamos entrar, ó. Então, a gente muda aqui no painel. Eu vou ir pro ponto 7, que é o meu ponto zigue-zague. E aqui, ó, eu posso mexer no comprimento, porque daí eu decido se eu quero ele mais largo ou mais juntinho. E aqui eu vou mexer novamente no comprimento. E, ó, ele tá em 1.5. Eu vou diminuir ele, ó. Tá vendo que ele vem até 0.2? Fica muito junto. Então, é legal. Eu já testei. E quem tiver a 1030 MX pode fazer no 0.4. E aí, ó, olha aqui, ó, a mágica vai acontecendo, ó. O pontinho vai saindo aqui, ó. Você não mexe, tá? Você deixa a máquina correr. Porque então o ponto vai ter essa variação de acordo com a largura dele. Exatamente. Ele vai mudar o desenho dele. A gente vai mexer aqui no comprimento para ele estar mais pertinho. E aí, ó, olha o resultado que a gente consegue. Olha. O mesmo que eu fiz aqui na necessaire, ó. Sensacional. Tá vendo? Então, assim, eu sempre falo o seguinte, Cláudia, que não às vezes tem alunas que falam assim, mas eu queria fazer um trabalho lindo, mas eu não tenho uma bordadeira. A questão não é o que você não tem, é o que você tem e não usa no máximo. Porque explora não conhece. A máquina. Porque com uma máquina como a 1030MX, você pode usar a criatividade e assim, infinita é a possibilidade de criação. Tá? Excelente! E aí, aquela dica de ouro pra não esquecer, bobina, quando for fazer ponto decorativo, sempre cheia. Por quê? O ponto decorativo, ele tem essa característica de ser juntinho. Se você estiver fazendo e parar, o que vai acontecer? Não vai ficar legal. Sim, não vai ter uma continuidade do meu desenho. Não vai ficar 100%. E aí, o que você ponto. faz? Vamos à prova, Claudinha. Aí o que você faz? Vai ter que descosturar e fazer de novo? Passando o teste. Você descostura e faz de novo. Só que dependendo do ponto, se for muito juntinho, e no meu caso, que costuro sempre tricoline, você tem a possibilidade de rasgar o tecido e perder a peça. Então, Entendi. sempre aquela dica de ouro, bobina bem cheia. E aí, ó, você pode fazer com o calcador
que vem na máquina simples, ou você pode utilizar esse calcador, também vem junto com a máquina, que é o calcador para ponto decorativo, tá? Tá. E aí tudo vai depender do tipo de trabalho que você está utilizando. Tá fazendo uma peça mais leve, usa esse calcador. Precisa de um pouquinho mais de pressão? Usa o calcador de metal. E aí, ó, aqui eu trouxe mais alguns exemplos, que aí é explorar o que tem de pontos na máquina. Então aqui, ó, esse daqui eu usei o ponto de número 16, ele é um ponto de ondinha, mas olha como já deixa um trabalho super diferenciado. E aí eu até anotei aqui, ó, que o matelassé eu risquei com a régua e fiz no ângulo de 60. Esse daqui, ó, já é um ponto que é lindo, mas que eu não usaria para o matelassé, porque ele é mais demorado. E aí a gente utiliza como eu mostrei na alça. Entendi. Para outras funções. Excelente. E esse é aquele ponto super rápido que vale a pena testar também e utilizar. Bárbaro! Não é à toa que é embaixadora da Janô, meu povo. Olha, você é muito competente. Parabéns. Obrigada. Sabe ensinar, passa segurança. Daí quando você obrigada. transmite as informações, eu queria que você deixasse seu contato no Instagram. Ah, então tá joia. Todas as minhas redes sociais é @farolzinhoateliê, tanto no Instagram como também lá no meu canal do YouTube. Farolzinho? Farolzinho Ateliê. É só lembrar do farol, aquela luz que vai te guiar na costura, que sou eu. Excelente, Eliane Pascoal, muito obrigada. Lindas Eu aulas agradeço. hoje aqui, como sempre. Beijo, Eliane, muito obrigada. E vamos mandar um beijo pro povo que tá em casa? Obrigada, gente. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.